Olá, está no ar mais uma edição do Fala Vereador, o programa da Câmara Municipal de Uberlândia que mostra o trabalho dos parlamentares e a atuação do Legislativo em benefício de Uberlândia. No programa de hoje, o nosso convidado é o vereador professor Conrado, do MDB. Seja muito bem-vindo, vereador. Obrigado a todos e todas. Muito bom estar aqui nesse espaço onde a gente pode conversar, onde a gente pode falar do que a gente tem feito, do que a gente ainda vai fazer. Enfim, é um espaço sempre importante, que é um espaço que dá voz para aquilo que a gente faz aqui todos os dias. E eu estou aqui sempre para a gente poder conversar. Professor Conrado, o senhor é o primeiro enfermeiro eleito ao cargo de vereador em Uberlândia. Quais os temas o senhor considera mais importantes, mais urgentes no seu mandato? Você falou muito bem, fui eleito de fato. Quando eu fui eleito de fato, a gente faz com que a história se rompa, no sentido de que nunca um enfermeiro, um técnico de enfermagem havia estado nesse cargo que eu estou, essa posição que eu estou. Então, isso, quando a gente volta lá atrás, a gente entende o voto que eu tive, que foi um voto extremamente orgânico, um voto dessa classe, um voto que à época foi tido como o voto mais barato da Câmara, quando a gente faz o cálculo do custo de se fazer a campanha, dividido pelo número de votos que se teve. Um número de votos expressivo para quem nunca tinha colocado nome na urna, nunca tinha sido testado, que é assim que se fala, né? Mas também, ao mesmo tempo, se eu tenho o voto mais orgânico, eu também tenho demandas que chegam de forma orgânica também o tempo todo, e a gente precisa tentar dar essa vazão para tudo que chega para a gente. E aí esse voto já traz para mim, então, também demandas que são, em grande parte, da minha área. Então, nós estamos falando do SUS, enfermagem, saúde pública. Então, todas as pautas, ou quase todas as pautas que chegam para mim são pautas dessa área. É claro que a gente entra aqui, a gente não vota só as pautas que a gente defende, né? A gente vota todas as pautas, porque a gente está aqui para uma cidade como um todo. Mas, de fato, para mim, chega as pautas mais próximas da minha área e são sempre pautas que linkam aquele que usa o SUS, aquele que está lá na porta da UAI tentando entrar, aquele que está lá tentando fazer um exame, que está na fila de espera para poder fazer, para poder entrar na UFO, talvez, enfim. E aquele que está do lado de lá, aquele que cuida, aquele que está lá dentro da UAI, aquele que está lá dentro da UFO, está lá dentro de qualquer serviço, para que a gente possa entender as suas queixas, as suas dores também, os seus anseios. Então eu tenho do lado de cá também o paciente queixando para mim a falta de insumos, como uma fralda, por exemplo, insumos básicos. E eu tenho do lado de lá o enfermeiro, o médico queixando para mim de uma escala que devia ter tantas pessoas, mas tem menos que isso. E a gente vai fazendo o tempo todo essas falas, a gente vai tentando o tempo todo ouvir, a gente vai tentando o tempo todo dar para essas pautas vazão dentro do que a gente consegue fazer, mas o fato de ser voz daqueles que estão lá dentro cuidando, enfermeiros, técnicos e toda a área multi, eu posso aqui também estender, médicos, enfermeiros, fisioterapeuta, psicólogo, o fato de dar voz a isso, o simples fato só de dar voz, para a gente já é algo importantíssimo, porque antes nem a voz tinha. Então, o simples fato de pautar, o simples fato de trazer à tona, o simples fato de falar, de expor, a gente já, então, também consegue fazer um avanço, fazer um passo importante para aquelas pautas que chegam para a gente. É isso que eu tenho feito, Adriana. Uma das suas principais pautas é fazer o SUS avançar. Como colocar isso em prática?
fazer o SUS avançar, entendendo que o SUS é complexo, entendendo que é um sistema complexo, um sistema que vai dar vacina até a própria, talvez, UTI, então você tem atenção primária, secundária, terciária, você tem os diversos equipamentos da rede, equipamentos que funcionam, muitos deles 24 horas por dia, de segunda a segunda, e um sistema que ele precisa ser financiado. O SUS ele tem o seu eixo para a gente sempre conversar sobre ele, que é o eixo de como que eu pago a conta do SUS, em termos práticos dizendo. É uma conta cara, porque se eu falo que o SUS vai desde uma vacina até um leito de talvez UTI, a gente já pode imaginar que a conta não é barata. E aí a gente precisa lembrar que nós temos 3 atores para que possam financiar isso, a cidade, os estados e a nossa própria, então talvez União. Então os 3 eixos ou as 3 esferas, elas têm as suas partes, as suas cotas para que possam também financiar o SUS, pagar os custos desse SUS, mas não é fácil fazer o SUS avançar, isso eu te falo, porque são inúmeros os entraves, são inúmeros os talvez interesses, mas o que o SUS tem o que o SUS tem de um ponto muito forte, Adriana, é o fato de que as pessoas participam de uma forma muito ativa. Foi assim que o SUS nasceu, né? O SUS ele nasce, ele é fruto de pessoas que vão à luta para que a gente pudesse ter um sistema público para todo mundo, e isso fica dentro do SUS. Então você vê as pessoas participando dele, você vê as pessoas querendo que o SUS dê certo, cobrando que o SUS dê certo. Então as pessoas vigiam o SUS, é isso que eu quero dizer. Então nós temos pessoas o tempo todo que vigiam o SUS e elas trazem para a gente essa demanda o tempo todo. E a gente pauta elas e dá a elas, então também vazão. A gente tem esse slogan, essa marca, fazer o SUS avançar. Aquilo que a gente consegue fazer de diálogo com a gestão a gente tem feito, aquilo que a gente não consegue, por vezes, a gente precisa encaminhar isso para outras instâncias. Posso dar de exemplo aqui, até para a gente poder fechar essa fala. A gente teve agora no hospital municipal, há 15 dias atrás, eu estive lá. A gente está com a escala da equipe que limpa o espaço físico com 50% a menos dessas pessoas. E nós estamos com 30% menos porteiros. E até hoje eu não entendi se isso é um corte de gastos, se isso tem um estudo técnico por trás. E a gente encaminhou isso para que o MP possa investigar isso também, porque a gente teve um exemplo recente, 1 ano atrás, na UFO, de uma médica que entra lá e rouba uma criança. Então não dá para eu ter no hospital, também municipal, onde eu faço parto, uma portaria sem porteiro. Nós temos 2 lá hoje, que estão sem porteiro. Então a gente encaminhou isso para que o MP possa intervir, e ele já abriu uma investigação sobre isso, já abriu prazo para que o hospital possa então também manifestar, e é assim que a gente vai fazer no SUS avançar, cobrando, entendendo quais são os nós e tentando apontar para esses nós, então também soluções. Vereador, quais projetos de lei ou indicações, requerimentos de sua autoria que merecem destaque neste semestre? Ótimo. Acho que a gente enviou vários e a gente ainda vai encaminhar vários nos próximos meses. 2 eu acho importante dizer aqui. Primeiro, até para que eu possa sair da área enfermagem, SUS, também saúde pública, senão o pessoal vai falar que eu pauto só isso, mas não é só. A gente teve uma queixa da Zona Azul, que foi implantada agora também novamente. Zona Azul, eu quero dizer, antes de falar do que eu vou falar, que eu apoio, a gente precisa dar vida ao centro. Quantas vezes eu mesmo deixei de ir ao centro porque você chega lá e não tem onde parar o seu carro. E aí para poder pagar, às vezes é um espaço muito caro, e aí às vezes você deixa até de ir por isso mesmo. Então é uma forma de dar vida ao centro. Claro que dentro
das normas que sejam as mais justas, adequadas para isso, mas é uma forma de dar vida ao centro. Eu enviei para que a gente não deixe o prazo máximo de 2 horas no carro lá. Hoje, a lei ela coloca 2 horas no máximo e a gente sabe que a gente chega lá no centro e você entra num banco, por exemplo, você fica 1 hora e meia esperando na fila para ser atendido por alguém. A hora que você vai ser atendido, deu 1 hora e meia, 1 hora e 40, aí você tem que sair de lá, tirar seu carro, colocar na vaga da frente, mas porque você não pode ficar com o carro parado ali por mais que esse tempo. Então eu enviei para que a gente possa mudar a lei, para que o carro possa ficar lá o dia todo, se for o caso, desde que seja pago aquela taxa para isso. E também pus na lei para que possa ser feito um bônus para que se pague uma diária, por exemplo, para casos específicos, para aquelas pessoas que, um médico, por exemplo, que precisa ficar uma tarde toda, ou um enfermeiro que precisa ficar uma manhã toda, ele entra para um centro cirúrgico, ele tem uma hora de entrar, ele não tem a hora de sair. Então, como que ele vai lá e vai tirar o carro? Pelo menos nos espaços próximos a esses espaços, né, também serviços, que se possa ter uma forma de fazer uma diária, porque ali a gente tem de fato uma necessidade daquelas pessoas de ficarem talvez o dia todo. Mas que a gente aumente isso, pelo menos, porque de fato também 2 horas no máximo não é algo para a gente pensar, porque se você vai ficar esperando ali muito mais que isso. Ou se você vai numa loja fazer uma compra e aí da loja você quer tomar um sorvete, fazer um lanche no centro, ou quer dar uma volta na praça, você tem que fazer isso tudo correndo para que você tenha que tirar o carro no máximo 2 horas. Então não faz muito sentido isso. Então esse eu quero contar, a gente já encaminhou isso em meados de agosto para que a gente pudesse mudar isso na lei. Isso é importante para poder pautar que a gente não fala só de SUS, saúde pública, que a gente está, né, vendo tudo isso também. E um segundo que a gente encaminhou também no mês passado, no mês 8, para que a gente possa incluir esse voltado para a saúde, profissionais de saúde, para que a gente tenha em todo o serviço de saúde, para que a gente possa acionar a PM no caso de violência, no caso de talvez ameaça de violência, você consiga acionar então também a PM por meio de um clique ou em um botão de pânico, aplicativo de pânico, algo que a gente vai precisar construir. Mas a exemplo do que acontece na Secretaria de talvez Educação, as escolas hoje têm isso por meio de um app que na sala de aula você tem então também o professor que aciona isso dentro da sala de aula por conta de tantos crimes e tantos fatos que a gente já teve sobre isso, e é super justo isso. A gente tem visto, Adriana, cada vez mais médicos, enfermeiros serem o tempo todo ofendidos, ameaçados, agredidos. Os estudos mostram isso, os números mostram isso para a gente. E a gente precisa pensar em ações para que a gente possa conseguir dar para essas pessoas o apoio, né, disso. Então, tem cidades que isso já é lei. Então, em uma UPA, numa UAI, com um apertar de botão, você aciona então também a PM e a PM logo vai lá para que possa atender a pessoa, para que possa atender ali e ver aquilo que houve, né, naquele espaço. Então, espero que a gente possa pautar em breve, que a gente possa, de fato, então também aprovar, porque, de fato, a gente precisa dar para as pessoas que cuidam, a gente precisa fazer esse apoio também, a gente precisa dar para essas pessoas, então, também segurança. Vereador, como é que tem sido o seu diálogo com a população e quais são as principais demandas e sugestões que chegam ao seu gabinete? A gente fala muito, a gente tem uma Kombi, a nossa Kombi roda todos os dias, a gente tem uma agenda, né? A gente vai muito para a porta de serviço de saúde,
para que a gente possa falar com as pessoas, tanto que usam o SUS, tanto aqueles que atuam no SUS, ou em hospitais, né? Então também privados, porque a gente tem leis que atingem também essas empresas. E a gente tem feito cada vez uma fala ali com essas pessoas, mas a gente tem feito uma fala também, Adriana, completamente também digital. As pessoas trazem muita coisa para a gente também digital. Eu tenho um vínculo muito bom no sentido de que as pessoas que querem apresentar algum fato, algum vídeo, denúncia por meio de vídeo, por foto, isso chega para a gente e a gente faz análise disso, trata isso com bastante sigilo, porque a gente sabe que aquela pessoa que apresenta isso também, ela tem um certo temor, mas que ela precisa falar algo, ela precisa colocar isso à tona. Essa história da escala de limpeza, por exemplo, veio dessa forma para a gente, por meio de uma foto de uma escala. Eram tantas pessoas, agora tem tantas. Mas a gente tem feito um diálogo importante no sentido de ouvi-las, sabe? Eu acho que a gente precisa muito ouvir as pessoas, ouvir aquilo que elas de fato precisam, aquilo que de fato faz sentido para elas. Eu acho que a Câmara ela tem um papel importantíssimo de ser a voz do povo, mas ser uma voz assertiva no sentido de entender o que de fato essas pessoas precisam, o que de fato eu faço para que o SUS possa avançar e aquela pessoa consiga ter uma sensação que de fato o SUS avançou para ela. Então, isso a gente faz por meio de uma escuta em que a gente consegue de fato entender o que essas pessoas desejam, o que elas esperam de mim enquanto membro da Câmara, o que elas esperam de nós enquanto Câmara, e a gente precisa, né, fazer uma escuta ativa disso. Então, o que eu tenho feito cada vez mais é fazer uma escuta ativa no sentido de o que de fato essa pessoa deseja, o que de fato ela espera, o que né, de fato a gente consegue somar para que a gente possa então também atendê-la ou para que a gente possa ficar próximo daquilo que ela espera. Isso é uma forma que eu vejo que o tempo todo também aproxima e não deixa a gente ficar longe dos bairros, de quem a gente precisa falar. A gente não pode, enquanto Câmara, vir para cá, fazer as sessões, ficar nas nossas salas e nunca mais voltar para poder atender as pessoas. Não, tá certo que hoje, como eu falei, a gente tem mídias digitais, redes sociais, em que a gente consegue fazer isso numa velocidade muito grande, a gente consegue falar com as pessoas de forma muito rápida por esses meios, mas a gente precisa ainda daquele olho no olho, de estar lá na feira, de estar lá na porta da escola, de estar na praça, de estar no centro da cidade, enfim, de olhar para essas pessoas e falar o que de fato a gente pode fazer para que a gente consiga ter uma cidade mais justa, uma cidade com um SUS mais talvez efetivo, enfim. Então esse diálogo a gente tem feito cada vez mais. E eu até tenho ele como bússola, sabe, Adriana? Eu tenho ele como bússola. Falo isso com a minha equipe, com quem está próximo a mim o tempo todo. Aquilo que a gente ouve é a nossa bússola o tempo todo para a gente entender de fato o nosso caminho, se a gente está acertando, se a gente está errando, se a gente precisa fazer ações para lá, para cá. Então, de fato, ouvir essas pessoas, ouvir de forma ativa, para mim é muito importante, para mim é bússola naquilo que eu faço todo dia. Vereador, o senhor é um dos parlamentares favoráveis à instauração de uma CPI para apurar possíveis irregularidades, né, na saúde do município. Como é que está esse processo? É um processo importante. A gente falar de CPI, a gente tem que ter muito juízo para a gente poder falar, porque a gente sabe que a CPI ela é um instrumento político também. Mas a gente está, Adriana, de frente de um problema muito sério e muito grave. E é isso que eu tenho falado todos os dias, desde que eu comecei a poder também pautar isso, sabe? A gente está diante de um crime que foi feito. Foi feito um crime de um desvio que, em um primeiro momento,
MP estima de 6,5 milhões que foram roubados do SUS da nossa cidade. E a gente tem nessa história toda muitas perguntas que nós não temos respostas. Exemplo, como é possível fazer um roubo de 6,5 milhões em 3 anos e nenhum órgão de fiscalização, controle, detectar um sinal disso, a ponto de que chega essa denúncia de uma pessoa externa, que é o dono de uma loja de joias, que percebe uma cliente que faz compras de modo estranho, salvo o melhor juízo, feito até com uma TED dentro da Secretaria de Saúde, olha como isso é grave, percebe que isso está fora do comum e o dono dessa loja, ao que tudo indica, vai até a Secretaria de Saúde fazer essa denúncia. Por que isso é grave? Porque nós estamos falando de um prazo de pelo menos 3 anos em que isso se deu, em que se a gente dividir 6,5 milhões por todo esse período, dá R$6 mil por dia. R$6 mil por dia. Sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, todo dia caiu na conta R$6 mil. É muito dinheiro, é muito dinheiro. E aí eu volto no ponto. Nenhum órgão fiscal, nenhuma chefia detectou algo estranho, nenhum órgão fiscal detectou que no caixa faltou 6,5 milhões. Nós não estamos falando de R$60 mil, nós não estamos falando de 600 mil reais, que é muito, mas nós estamos falando de 6,5 milhões. Como que sai do caixa 6,5 milhões e ninguém percebe isso? A ponto de uma pessoa externa trazer. E se essa pessoa não tivesse tido o juízo de vir aqui, de ir até a secretaria e fazer essa denúncia? 6,5 milhões. Essa pessoa dificilmente agiu sozinha. A gente então está falando de um crime que dificilmente foi feito sozinho. Quem são essas outras pessoas? Essas pessoas participaram de que forma? Como que as outras ações, como que os outros programas dentro do SUS podem ter sido, então, talvez afetados? Como que a gente devolve isso para o SUS, Adriana? Será que a gente consegue colocar isso de volta para o SUS? Então, eu penso que a CPI, e eu fiz o voto nela, e defendo que a gente abra no sentido de que a gente mostre caminhos, principalmente para que isso não ocorra mais. Eu não sei se a gente consegue pegar 6,5 milhões de volta, não sei. Aí é uma investigação que já está sendo feita pelo MP, que é importante a gente falar que o MP cumpre esse papel de forma exemplar, mas que a Câmara também tem esse papel. Há exemplo da CPMI do INSS, que está em curso hoje, mesmo com a ação do MPF, mesmo com a ação da PF, que foi feita em cima desse caso, que todo mundo sabe que teve, está sendo feito hoje na Câmara, lá no Senado, uma CPI para que se investigue isso. Então, a Câmara ela tem esse papel e eu penso que a gente não pode não fazê-lo. Porque quando fui eleito e todos os outros colegas foram eleitos, a gente foi eleito para fazer uma atividade fim, que é fiscalizar, é a nossa atividade primária. Nós temos outras atividades secundárias, mas a nossa atividade primária, qualquer dicionário vai pôr isso lá. Vereador, fiscaliza. Fiscaliza alguém que executa, que é o poder executivo. Tem um que executa e tem um que fiscaliza. Esses são os dois poderes. E eles têm que ser harmônicos. Então, se a Câmara quer entender, se a Câmara quer saber como que se deu, a Câmara tem esse direito e tem o dever moral e até entendo que o dever, né, gente, também legal de fazer isso. Torço muito para que a gente tenha essas 9 assinaturas mínimas de 27 que a gente precisa ter, para que a Câmara possa
como eu disse, somar no sentido de que o que pode ser feito para que nunca mais aconteça isso, quais travas a gente pode colocar para que nunca mais tenha isso e para que a gente possa dar resposta para as pessoas. Se essa é a casa do povo, é essa casa que precisa dar resposta para o povo diante de um crime que, né, foi feito do SUS, que eu acho também que, entendo que se a gente pegar dinheiro público para qualquer outro fim é crime, roubar do SUS devia ser crime hediondo. É o que eu acho. Vereador, para a gente encerrar, setembro é o mês do Setembro Amarelo, é o mês de dedicação, né, valorização da vida e prevenção ao suicídio. Como é que o senhor avalia a importância de políticas públicas voltadas para a saúde mental em Uberlândia? Importantíssimo. E aí, permita-me aqui falar de dois eixos, o eixo geral e o eixo de áreas, profissões que são mais sensíveis a isso. E aí eu explico. Aquelas pessoas que atuam em áreas ou em cargos que te deixam mais expostos, elas têm de fato mais chance de cometer um suicídio. Imagine um enfermeiro ou um médico que todos os dias lida com a morte. Aquilo ali passa a ser banal para ele. Ele entra num processo de ficar mais frio, que é comum isso, e que a gente precisa cuidar. Imagine alguém que atua na área de segurança pública, um policial, por exemplo, que passa por diversas situações todos os dias. Também é uma outra área que os números apontam cada vez mais números, infelizmente, disso. Então, a gente tem áreas e cargos que são mais sensíveis. E se essas pessoas, se esses cargos se eles têm que ser vistos de uma outra forma, a gente precisa olhar para eles de uma outra forma também. Para isso, a gente vai enviar em breve uma lei para que a gente crie um selo para empresas que fazem ações nesse sentido, para que essas empresas cuidem dessas pessoas que são expostas por meio daquilo que fazem todos os dias a uma chance mais alta de fazerem o suicídio. Isso os números apontam, tá? Os números colocam isso. Mas é importante a gente falar isso enquanto sociedade também e não só áreas específicas. Porque é um tabu a gente poder, né, falar sobre esse assunto. E aí eu quero até também aproveitar aqui e falar que a gente usa muito o CAPS como meme, né? O CAPS é meme, o CAPS, o serviço do SUS, o CAPS, há muito vídeo e há muita foto, há muita imagem, né, que se cria o CAPS como um meme. O CAPS não é meme. A gente está usando muito essa fala dentro do SUS, a gente tem usado isso. O CAPS não é meme, no sentido de que o CAPS é um serviço importantíssimo, o CAPS é um serviço porta aberta, é importante a gente poder também falar isso. Qualquer pessoa que tiver qualquer sintoma, qualquer indício, qualquer ímpeto de que, olha, eu quero ir lá passar numa área dessa, um serviço desse, procure o CAPS. No sentido de que a gente cuida da nossa mente, ou a gente precisaria também cuidar da nossa mente, igual a gente cuida de qualquer outro órgão. A gente não olha para os rins, o coração, o fígado, a pele, que é o nosso órgão. A gente não olha para os nossos órgãos e a gente fica, né, também preocupado. Nossa, eu senti uma pontada. Nossa, o fígado parece que não está bem. E por que a gente tem E a gente tem isso com a mente, a gente tem esse tabu com a mente. Por que a gente tem esse tabu? A gente tem uma história disso, a gente tem, se a gente for pegar, né, a gente tem essa coisa do louco, de que o louco até pouco tempo atrás tinha que ficar também afastado. Então, até que a gente quebra isso, leva tempo também. Mas é importantíssimo a gente, né, falar aqui, usar desse espaço para isso, dizer que a mente a gente precisa cuidar, assim como qualquer outro órgão do corpo a gente precisa, que tem que ser visto, cuidado, tratado.
CAPS não é meme, o CAPS está lá de porta aberta, é do SUS, faz um serviço excelente, tem os mais diversos CAPS, CAPSI, que é o CAPS para que é o CAPS infantil, CAPS AD, que é o CAPS para quem tem algum desvio com álcool e drogas, e o CAPS comum, geral, que é para aquela pessoa que tem qualquer sintoma ou que ela já trata e ela precisa voltar, ou que ela tem uma suspeita, ou ela está, né, talvez ansiosa. A gente precisa olhar para nossa mente, precisa cuidar dela como qualquer órgão. Então, é um mês para a gente lembrar disso, é um mês para que a gente possa lembrar disso, e que bom que a gente tem esses espaços para a gente poder falar disso aqui também. Com certeza, vereador, eu queria muito agradecer a sua participação, Claro. né, por compartilhar conosco um pouco da sua trajetória e do seu trabalho aqui na Câmara Municipal. Tamo junto. O programa Fala de Vereador de hoje chega ao fim, mas você pode acompanhar mais sobre o trabalho dos vereadores, né, e da atuação da Câmara Municipal nas nossas redes sociais e também no nosso canal do YouTube. Até a próxima edição do Fala Vereador.